Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 22 de junho de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, isso ajuda muito o canal. Nós vamos fazer nossa leitura de hoje em 1 Crônicas, capítulos 24 e 25. Posteriormente, leremos Atos, capítulo 1. Eu peço que você esteja comigo durante toda essa leitura, mas antes, vem orar comigo. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por este dia de hoje, esse dia 22 de junho. Agradecemos porque até aqui o Senhor nos tem sustentado e abençoado e nos dado, a Deus, a possibilidade de lermos a Tua Palavra. Nos oriente, neste dia, através dessa leitura. A nossa jornada diária, Pai, precisa da direção do Senhor. Através da leitura da Tua Palavra, que nós encontramos, ó Pai, a Sua direção, os Seus mandamentos, a ordem do Senhor para a nossa jornada diária. Também aqui nessa leitura nós conseguimos visualizar todas as promessas que o Senhor tem para nós. Por isso, abra o nosso entendimento hoje, para percebermos e colocar em prática tudo o que o Senhor nos orienta. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Vamos para a leitura sem mais delongas. 1 Crônicas, capítulo 24. Os turnos dos sacerdotes. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias. Dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sortes uns com os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, do sacerdote Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias, dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós e a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima em Jaquim, a 13ª em Upá, a 14ª em Jezebeab, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias, o chefe, dos Izaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno, Soão,
Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder, Jerimote. Foram estes os filhos dos levitas segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias como seus irmãos menores, como fizeram os outros seus irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das famílias, dos sacerdotes e dos levitas. 1 Crônicas, capítulo 25, função dos cantores. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Gedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu a José. A segunda a Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos 12. A nona Matanias, seus filhos e seus irmãos 12. A décima Simei, seus filhos e seus irmãos 12. A undécima Azarel, seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima Asabias, seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª a Subal. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª a Jerimote, seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª a Anani, seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª a Maloti, seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª a Gidalti, seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª a Maziote, seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª a Romantiezer, seus filhos e seus irmãos 12. Atos capítulo 1, prólogo.
Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Os discípulos em Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Só um parênteses aqui, gente. Aqui fala que eles distavam daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Eu estou me recordando aqui, eu não sei se eu já falei no canal isso, mas se eu já falei, vou falar de novo, né? Por não conhecer a palavra de Deus, por a gente não ser instruído na escola bíblica, a gente faz coisa muito feia, muito errada. E eu me lembro de uma vez fazer um estudo numa igreja. Depois eu fiz também no Instituto Bíblico sobre isso aqui. E eu tinha, na minha visão, por não saber manusear a Bíblia, hein, gente? Que o dia de sábado era um dia, né, de 24 horas. Eu não tinha discernimento, não tinha nenhum discernimento. Para que não ocorra com você a mesma coisa, verifica aqui, ó, na sua Bíblia, se tem um númerozinho do lado do sábado. Na minha tem o número 2. Esse número 2 vai te levar, deixa eu virar aqui para vocês, aqui no rodapé da Bíblia. No rodapé da Bíblia. Eu já ensinei vocês a usar o rodapé, se não me engano, tá? Se você não sabe, tá aprendendo agora. Aí você vem aqui no rodapé e tem esse número 2zinho, tem algumas letrinhas, né? Nós vamos procurar aqui o número 2zinho. Esse vai explicar o que seria esse dia de sábado, que no dia que eu dei esse estudo lá, eu falei que era 24 horas andando. Cara, um dia de sábado não é isso, né? Errei, pequei contra Deus, mas Deus sabia que eu tava bem baguá mesmo. E também não busquei, tá, gente? Não é só culpa do pastor, não é só culpa do evangelista, não é só culpa dos professores, é culpa minha também, que não procurei aprender, não busquei mais conhecimento, né? E aí, aqui diz o seguinte, aí uma irmãzinha lá do Ibel, beijo pra ela, que é a Ana Verônica, ela me chamou a atenção para isso. Gente, o que eu aprendo, eu nunca mais esqueço. E quando me ensinam, eu gosto. Então eu gosto de aprender, por isso que eu gosto de ensinar. Porque me foi útil um dia, vai ser útil para você. Então aqui diz o seguinte, a jornada de um sábado era cerca de 1 quilômetro. Cerca de 1 quilômetro. Então, eles andaram apenas 1 quilômetro, que era o que eles podiam andar no sábado. Eu sei que hoje você já entende melhor, porque hoje já muda um pouco e também a gente percebe mais, a gente tem mais atenção. Eu não tinha muita atenção, confesso. Talvez o pastor até já havia falado isso em algum culto, mas eu não prestei atenção. Então, falha minha, maior do que de pastor, maior do que de professores de escola dominical. A falha foi minha. Então, por isso que eu falo muito aqui, gente,
Busquem aprender da Bíblia. Pergunta pastores, vai procurar com coerência pessoas que falam da verdade com verdade, tá? Então olhem bastante, leia a Bíblia, veja esses numerozinhos, vai ali embaixo. Eu gosto muito de ensinar isso na igreja. Depois que eu aprendi, eu gosto muito de ensinar. Então vamos lá. Continuando aqui a escolha de Matias, versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e o apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. É isso aí, meus queridos e queridas. Encerramos nossa leitura por hoje. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a misericórdia do Senhor para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Salmo 117. Eu quero agora parabenizar os aniversariantes desse dia 22 e gostaria que você viesse comigo. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 22 de junho de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Hoje nós temos aniversariante especial aqui do nosso canal. Meus parabéns especial hoje vai para minha prima Cida Albino, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Que Deus te abençoe grandemente, Cida, em nome de Jesus. Que tudo dê certo aí para você na sua cirurgia. E mais uma vez, eu não sei se a família aqui do nosso canal está sabendo, mas a Cida perdeu uma irmã recentemente. Então, mais uma vez, que Deus conforte e console o seu coração, tá? Essa irmã morava com ela, né? Agora a Cida tá só. Mas Deus é com você, minha prima amada. Deus te abençoe, tá bom? Mais aniversariantes especial, a Valéria Parisi, lá em São José do Rio Preto, São Paulo. Também a Vânia Rocha, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. A missionária Delza Rezende, em Patrocínio, Minas Gerais. O João Mineiro, lá em Lisboa, Portugal. O Marcos Barbosa, em Rondonópolis, Mato Grosso. A Joana Macedo, lá em Rondonópolis, Mato Grosso. O Flávio Rodrigues, lá em Rio Verde, Goiás. E a Vilmar Cari, lá em Curitiba, Paraná. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por conceder a Cida Albino, a Valéria Parisi, a Vânia Rocha, a missionária Delza, ao João Mineiro, ao Marcos Barbosa, a Joana Macedo, ao Flávio Rodrigues e a Vilmar Cari mais um ano de vida. Pai, que bênção maravilhosa podermos com eles participar deste momento tão gostoso, Pai. É tão bom comemorarmos mais um ano de vida que o Senhor nos concede. Sabemos que o tempo de vida, na verdade, é diminuído a cada ano que passa. Mas a bênção de o Senhor nos ter permitido viver mais um é gratificante demais. Por isso nós agradecemos ao Senhor por estes aniversariantes.
pelos casais, pelos bebezinhos. Que o Senhor, ó Pai, conceda a eles muitas dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, saúde, sabedoria, discernimento, muitas felicidades, muitos anos de vida, porque são dádivas que só o Senhor pode distribuir a nós, Pai. Em nome de Jesus. Que eles recebam muitos presentes hoje dos seus entes queridos, que eles estejam cercados pelas pessoas que os amam. Em nome de Jesus, Pai. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com eles, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos